Oi, eu sou Andrea Castagini, professora de ciências, estudiosa de tecnologias na educação e Google Innovator BRZ19. E estou aqui para falar um pouquinho sobre o Gemini e como que ele pode auxiliar a nossas práticas, né, na criação de materiais. Muitas vezes a gente tem aquela dúvida, né? Eu fiz um plano de aula super legal da minha disciplina, mas eu tenho alunos que têm necessidades especiais, ou, né, seja elas quais forem, e precisam de uma adaptação, uma flexibilização desse plano escolar. Como é que eu faço? É aí que entra o Gemini. Vamos lá? Então, para começar, vamos abrir aqui o gemini.google.com, certo? E aí ele vai aparecer dando as boas-vindas para você. Então, o que a gente tem que fazer? Se você tiver já a sua atividade, seu plano de aula, você vai vir aqui, adicionar arquivo, e vai enviar o arquivo ou da sua máquina ou do Drive. Eu vou ver se eu encontro aqui um plano de aula para colocar. Então, vamos procurar aqui um plano de aula que eu tenho. E o que eu quero fazer? Eu quero adaptar esse plano de aula para um aluno que tenha alguma necessidade de diferenciação. Então, por exemplo, vamos procurar aqui plano de aula, ver o que ele encontra no meu Drive. Então, eu tenho aqui alguns planos de aula, né? Vamos pegar esse e inserir. Então, um plano de aula de ética. E o que eu vou querer fazer para ele? Adapte o plano. Vamos colocar assim quem ele é, né? Você é um especialista educacional em psicopedagogia. Coloquei isso porque agora eu pensei que na psicopedagogia o pessoal estuda um pouquinho sobre os padrões de aprendizagem e padrões de aprendizagem. Então, depois de um tempinho que ele pensou, ele trouxe para a gente aqui a adaptação, né, desse plano de aula, pensando na ativação e foco. Então, um vídeo curto, só que ele não disse qual vídeo que é, né? Depois fazer uma tempestade de ideia na lousa com os alunos, depois fazer um mapa mental colaborativo e um mão na massa com debate. Então, assim, ainda ele coloca as problemáticas, né, encontradas e links de notícia. E algumas perguntas, porque como eu já estava trabalhando esse plano de aula com a educação CTSA, que é Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente, ele já puxou desse documento que ele leu, né, e trouxe aqui algumas questões para serem colocadas para debate. E ainda a instrução diferenciada para aprendizes visuais, auditivos, sinestésicos e também instrução de risco. Legal, né? Então, esse aqui é o primeiro. A gente pode continuar interagindo com essa ferramenta para ir aperfeiçoando essa resposta que ele traz para a gente. Então, agora, a gente pode pensar em trabalhar, podemos manter aqui o raciocínio, matemática e programação, mas vamos pensar em utilizar o Deep Research, ver se tem uma diferença, e também o Canva. Então, eu clico aqui, novamente, clico no meu Drive, plano de aula. Opa, já estava escrito aqui. Vamos lá. Inserir. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar marcado o Deep Research. Então, iniciar nova conversa? Pode ser. A gente coloca nova conversa. Tá? E aí, Deep Research. E agora eu colo o mesmo prompt que eu fiz. É um prompt bom? Mais ou menos, né? Depende do resultado que ele teve aqui para mim. Quanto mais informação você colocar aqui, melhor, tá bom? Então, por exemplo, eu posso dizer que eu quero a aula deverá ser feita em 50 minutos. É uma aula só que eu tenho para realizar essa atividade, ou 2 aulas de
50 minutos, tá? Vocês podem colocar aqui também. E agora a gente clica aqui e espera ele pensar. Quando a gente coloca Deep Research, ele vai procurar em toda a internet o que tem a respeito do que foi pedido, tanto do prompt quanto do documento de pesquisa. Então, é provável que ele demore. Então, eu vou pausar um pouquinho aqui, depois eu trago para vocês. Aí, ele traz um plano de pesquisa, ou seja, não está pronto ainda. O que é esse plano de pesquisa? Ele vai analisar onde a gente colocou o plano de aula, bebês editados geneticamente, vai pesquisar estratégias pedagógicas e da psicopedagogia também, que atendam estudantes do ensino médio com TDAH, vai desenvolver uma atividade prática mão na massa, estruturar o conteúdo ministrado em 2 aulas, né? Detalhar sessão de instrução diferenciada também, selecionar materiais multimídias visualmente estimulantes, pensando nessa situação dos alunos, né, para complementar a aula, propor métodos de avaliação e sintetizar tudo num novo plano coeso, mantendo o formato e tom do documento original. Aí depois ele vai analisar os resultados, vai criar um relatório e pedir para a gente esperar uns minutinhos, né? Então, agora que vai, de fato, iniciar a pesquisa. A gente clica aqui. Se eu quiser alterar, eu clico em alterar plano e vou mexer nesse texto aqui, inserindo, tirando o que é necessário. Então, iniciando a pesquisa. Agora sim ele vai demorar um certo tempo, porque ele vai apresentar esse formato aqui, né? E aí ele coloca, quando tiver concluída, ele avisa, e você pode não ficar nessa conversa, pode alterar aqui e tudo mais. Bom, então vejam que aqui, quando ele termina, fica uma formatação bem diferente, né? Olha, princípios pedagógicos, bem mais completo para o professor, né? E aqui com as atividades e estratégias para TDAH. Então fica também uma outra possibilidade. O pense, pareie e partilhe, que são algumas rotinas de pensamento, né? Então aqui, inclusive, com um tempo mais ou menos pensado ali para cada atividade. Então essa foi com Deep Research. E ainda você pode exportar. Né? Aqui, olha só, você clica em exportar e pode ser um documento Google ou você copia todo o conteúdo. E o criar, você pode fazer, aí entra o Canva na jogada, né? Você pode criar uma página da web, um infográfico, fazer um quizzes, né? Ou um resumo em áudio. E aqui o resumo, o sumário deste documento. Eu gosto bastante de exportar para o documento do Google e aí lá eu faço essa análise, né? Esse refinamento do que ele trouxe para mim, que ele gerou, e o que realmente faz sentido.